Doutor, pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Eu recebi uma multa, mas eu fui ver o lugar, não tem placa, não tem sinal. O que eu faço? Bom, a solução para essa questão, obviamente, é efetuar um recurso dessa multa. Se você acredita que ela é injusta, você deve fazer o recurso dela, até para que você proteja o seu direito. Multas injustas acontecem todos os dias nas grandes cidades a cada segundo. Dessa forma, o recurso é a melhor solução. Então, por exemplo, uma multa de velocidade onde você não vê a sinalização, muito menos o radar, ela é injusta, até porque você tem que ter a visualização de todas essas sinalizações. Doutor, cara, tô com medo. Vendi um carro, o cara me pagou, já dei a chave pra ele, mas já passou o quê? Um mês e meio eu não fui fazer a transferência do documento. Acredito que você esteja aí com um grande problema, né? Porque a falta de transferência veicular pode te acarretar aí diversos problemas, né? Como multas, impostos e outros problemas, né? Você não sabe com quem esse veículo tá. Ele pode já estar na mão de um terceiro. Você não sabe se esse veículo está cometendo algum tipo de crime ou algo semelhante. Então, fazer a transferência do veículo logo na data da venda é primordial. Se dirigir o comprador e o vendedor ao cartório de notas, fazer todo o trâmite de transferência, que inclusive hoje é possível fazer pela forma digital, muito mais fácil, mais viável para todos, né? Uma questão muito mais tranquila e é uma coisa muito importante. É um bem que está no seu nome na mão de um terceiro que às vezes você nem conhece. Então, dessa forma, para você não ter nenhum tipo de problema, até mesmo problema criminal, é muito importante que você faça e efetive essa transferência. E hoje mais cedo, eu acabei vendo e chegou uma multa desse carro pra mim. Isso pode acontecer, tanto multas quanto pontuação na sua CNH. Provavelmente essas multas vão ser cobradas de você e a sua CNH vai ser suspensa ou cassada por conta dessas multas que não são suas, por conta da falta de transferência. Tá aí, né, mais um motivo para que essa transferência seja feita o mais rápido possível. Mas eu posso resolver isso? Tem alguma solução? Sim, com certeza. Você pode se dirigir ao órgão de trânsito, efetuar um bloqueio desse veículo e procurar um advogado especialista também para que essa transferência seja feita de maneira judicial. O juiz vai determinar para o órgão de trânsito que essa transferência seja efetivada, obviamente resolvendo o seu problema. A partir da data da venda comprovada, todos os débitos, pontos e etc. que envolvem esse veículo ao seu nome vão ser retirados. Doutor, por favor, me ajuda, cara. Eu bati o carro em um buraco no meio da rua. Eu posso processar a prefeitura? Sim, com certeza. A via é de responsabilidade do estado e do município. Obviamente dependendo da via que você está circulando. Dessa forma, a conservação dela é de responsabilidade deles. Então, se você teve o seu veículo avariado por um buraco, por uma via mal asfaltada ou algo do tipo, eles são responsáveis por te ressarcir de todos os prejuízos. Então, um pneu cortado, uma roda amassada, uma suspensão avariada, ou o município ou o estado vai ter que te ressarcir em relação a esse prejuízo que você teve. E se no caso eu fizer uma conversão onde não tem sinalização e acabar tendo um acidente? É um problema a se resolver, né? Essa sinalização tem que ser averiguada, tem que ver se realmente essa sinalização ela tá faltante, né? Isso é responsabilidade das companhias de engenharia de tráfego de cada município. Avaliado isso, independente da questão da conversão, se for constatado que a sua avaria foi decorrente da má conservação da via, o município ou o estado também é obrigado a te ressarcir em relação a esse prejuízo. Doutor, mais uma coisa, eu acabei não vendo, mas eu recebi multa de radar no local que não tinha sinalização. Isso é legal? Não é legal, a sinalização ela é obrigatória e o radar ele tem que estar à vista. Então, se você passou numa via, recebeu uma multa de velocidade onde o radar está escondido ou não tem a sinalização, essa multa ela é ilegal. Doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, caramba. Eu fui parado em uma blitz e
Apreenderam meu carro injustamente, cara, tava tudo certo. O que eu tenho que fazer? Essas situações acontecem constantemente, né? Blitz e fiscalizações, elas estão aí todo dia na rua. Dessa maneira, o que você tem que fazer? Sempre verificar antes de sair de casa ou para uma viagem as condições dos documentos do seu veículo. Se estão licenciados, se existem multas pendentes ou IPVA em aberto. Dessa forma você evita qualquer situação em relação a ter seu veículo apreendido numa blitz. Outra situação que é bom também sempre você olhar é a condição dos seus pneus, luzes de sinalização e outras partes de segurança do veículo. Na hora da apreensão, essa vai ser a primeira coisa que eles vão verificar. No caso de uma apreensão irregular, o ideal é procurar um advogado para fazer valer o seu direito. Se realmente houver ali uma questão, uma apreensão irregular, você pode ter ressarcido seus direitos e até mesmo um dano moral. Como que eu posso identificar esses erros no ato? Bom, você vai conversar ali com o policial que estiver te abordando e ele vai expor os motivos da apreensão do seu veículo. Se você não concordar, você vai tentar mostrar ali para ele que essa situação que ele está te relatando, ela não é verdadeira, digamos assim. Dessa forma, durante essa conversa você vai entender os motivos da apreensão. Obviamente que o policial, o agente de trânsito, ele vai te dar uma guia de apreensão também com os motivos. Então, por exemplo, se a falta de pneu, se é falta de iluminação ou até falta de licenciamento. Então, a partir disso, você consegue fazer ali a constatação de que essa apreensão é irregular ou não. Para você verificar se essa apreensão é ou não irregular, você pode verificar ali o auto de apreensão. O policial vai te entregar um documento onde todos os motivos da apreensão do seu veículo vão estar ali elencados. A partir disso, você faz a verificação e identifica se essa apreensão é irregular ou não. Caso você entenda que ela é irregular, procura um profissional, um despachante ou um advogado, que ele vai fazer essa análise e vai te confirmar se houve uma injustiça ou não. Doutor, precisava saber, cara, tem algum problema eu ficar dirigindo com a minha carta suspensa? Tem muito problema, né? Você não pode ficar dirigindo com a carta nem suspensa, muito menos vencida. A suspensão é uma penalidade que você vai estar cumprindo ali por não ter seguido as regras de trânsito, ou por um acúmulo de pontos, muitas multas, ou talvez por uma multa autossuspensiva. Existem multas que elas por si só já suspendem a sua habilitação. Então as suspensões elas podem variar aí de 2 a 12 meses. Então, com certeza, você não pode dirigir com a carta suspensa, até porque a suspensão, como dito, é uma penalidade que tem que ser cumprida. Essa suspensão ela pode ser resolvida, inclusive, porém a gente tem que entender por qual motivo você foi suspenso. Excesso de pontos, 20, 30 ou 40, multas autossuspensivas, existem suspensões por bloqueio de fraude e até suspensões por dívidas trabalhistas ou outras dívidas que você possa ter por aí. Então o importante é verificar o motivo dessa suspensão e ir atrás da resolução, mas com certeza você não pode dirigir com a carta suspensa. Nem por 30 dias, assim, depois da notificação? Nem por 30 dias. Suspensão é o bloqueio imediato. Obviamente que se você receber uma notificação para se defender, nesse período a sua carta vai ficar ativa e desbloqueada. Você vai ter esse período para se defender. Enquanto você estiver apresentando as defesas, você faz jus ao efeito suspensivo, que é o direito de você não ter a sua carta bloqueada enquanto você estiver se defendendo. Se você receber essa notificação atrasada, ou se você identificar que a sua carta já está bloqueada sem mesmo saber desse processo, com certeza você não pode dirigir. Doutor, um amigo de um amigo meu tá dirigindo aí e falou que a carta dele tá cassada, cara. Tem algum problema? Olha, a cassação é uma das piores penalidades que tem no Código de Trânsito Brasileiro para os motoristas. A penalidade da cassação ela é de 2 anos e ao final desse período a sua carta vai ser cancelada. Você vai ter que voltar para a autoescola e fazer tudo do zero. A cassação ela decorre da suspensão. Então uma multa você já pode ser cassada. Tem que tomar muito cuidado. A cassação, inclusive, algum tempo atrás ela era considerada inclusive crime e você era conduzido para a delegacia. Então o importante é sempre ter os aplicativos dos órgãos de trânsito baixados ali no seu celular para você sempre conseguir verificar a situação do seu documento.
Inclusive, como eu disse, a suspensão ela é o motivo principal para que sua carta seja cassada. Então vamos lá, você está cumprindo um período de suspensão, não procurou um advogado ou acabou deixando essa questão acontecer. Você está cumprindo uma suspensão. Nesse período, você é estritamente proibido de dirigir. Caso você dirija e receba uma multa, você vai ser cassado. Então, a cassação ela é decorrente da suspensão. O que pode acontecer também, você está cumprindo a sua suspensão de forma tranquila e não está dirigindo, mas esse veículo está sendo utilizado por algum parente ou algum amigo. Tem que ficar esperto para que, se você receba alguma multa dessas pessoas, desses infratores, você tem que transferir essa multa no mesmo momento, porque senão você vai acabar pagando o pato da outra pessoa. Então é muito importante ficar atento a essas questões para que você não seja suspenso, muito menos cassado. Essas penalidades elas podem te gerar muitas coisas ruins. Então você não vai poder dirigir, se for parado numa blitz, o seu carro pode ser apreendido, você pode tomar outras multas, e inclusive se precisar usar o seguro, provavelmente se você tiver com a carteira bloqueada, suspensa ou cassada, o seguro vai negar o sinistro do seu veículo e você vai ficar no prejuízo. Então, verificar sempre a condição da sua CNH é muito importante. Doutor, você consegue fazer para mim uma escala da punição mais leve para mais grave dentro do Código de Trânsito, por favor? Bom, as multas leves de 3 pontos, hoje elas são as multas mais leves. Você tem uma gordura maior ali para poder receber essas multas. Obviamente que o ideal é que você sempre ande atento no trânsito para não receber multas. A questão das multas, elas não são só por conta de você perder a sua CNH, né? É uma questão importante. Mas você tem que ficar atento porque essas multas, elas levam você a pagar valores. Esses valores sendo acumulados, com as multas sendo acumuladas, é uma bola de neve. Você vai ter valores a pagar, pontos acumulados e, consequentemente, sua carteira vai ser suspensa. Então, é muito importante verificar. A graduação, né, digamos assim, das pontuações vai de 3 a 7 pontos, de leve a gravíssima. Algumas de 7 pontos, gravíssimas, elas são autossuspensivas, como, por exemplo, multa da alcoolemia, né, a multa do bafômetro. Ela é uma multa que ela é multiplicada por 3 e você recebendo ela, você vai ser automaticamente suspenso por 12 meses. Obviamente que você vai ter a chance de se defender, mas não fazendo, sua carteira vai ser suspensa. Após essa escala das multas que eu expliquei agora, a gente tem a questão das penalidades referentes à CNH, né, propriamente ditas. Então a gente começa com a suspensão, onde o limite hoje são de 40 pontos, se você não tiver nenhuma infração gravíssima. Então é importante ficar atento a essa questão. 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima, 30 pontos com uma infração gravíssima ou 20 pontos com 2 infrações gravíssimas. Lembrando que as infrações gravíssimas são as de 7 pontos. Algumas infrações gravíssimas de 7 pontos são autossuspensivas. Então elas por si só, elas suspendem a sua CNH. Por exemplo, multa do bafômetro. Após isso, a gente tem a cassação. Cassação é quando você dirige durante a suspensão e recebe uma multa ali naquele período. Você vai ser cassado por 2 anos e vai ter que voltar para a autoescola, refazer a sua CNH do zero. Lembrando que durante um período, a cassação da CNH foi considerado crime. E se você fosse abordado com a CNH cassada, você ia ser conduzido para a delegacia para poder prestar os esclarecimentos. Igualmente, há algumas multas que também são consideradas crimes, voltando na multa do bafômetro. Caso você seja convidado a fazer o teste do etilômetro e tenha assoprado e o nível de álcool no seu organismo seja maior do que o permitido, isso é uma infração considerada crime. Você vai ser conduzido para a delegacia, pode ser preso em flagrante, inclusive passar uma noite ali na prisão até que isso seja resolvido. Então, os crimes de trânsito também são muito graves hoje no nosso país, principalmente nos grandes centros. Então sempre tomar cuidado para não infringir nenhuma regra que seja considerada crime de trânsito, como racha,
ultrapassagem em linha contínua, infrações gravíssimas, né? Em algumas dessas, como eu disse, são consideradas infrações que geram crime de trânsito. Para você não esquecer, as diferenças entre suspensão e cassação. Suspensão, você vai ficar no máximo 12 meses sem poder dirigir, caso sua CNH seja bloqueada pela penalidade de suspensão. Após esse período, você vai fazer um curso de reciclagem na autoescola, no CFC, e você vai conseguir recuperar a sua CNH. Cassação já é uma penalidade muito mais grave, que é decorrente da suspensão, onde você vai ficar 2 anos sem poder dirigir com a sua CNH bloqueada, sendo que ao final você vai ter que voltar para a autoescola e fazer os trâmites de reabilitação. Ô, doutor, tive um problema lá, seguro negou, tava pagando tudo certinho, eu acho que eu tava certo, mas não vou correr atrás não, né? Bom, se você teve o seguro negado, com certeza o ideal é você correr atrás, principalmente se você acha que a negativa foi por um motivo que não existe. Aqui no escritório nós pegamos muitos e muitos casos de pessoas que se acidentam e naquele momento de vulnerabilidade são abordados pela polícia, né? Muitos acidentes com vítima, onde o agente de trânsito, a policial, chega para ele e oferece o teste do bafômetro. E às vezes naquele momento ele não está ali em condições de realizar esse teste e acaba negando, às vezes até de forma inconsciente. Nesses casos, a seguradora de pronto nega o pagamento do sinistro. A gente tem que entender que isso já é pacificado pelos tribunais de justiça. Tem que existir o nexo causal. A seguradora ela tem que comprovar que aquele acidente foi ocasionado por consumo de bebida. E geralmente não é o que ocorre. Então, grande parte dos casos de negativa de pagamento de seguro, pagamento de sinistro, por conta de recusa ao bafômetro, por exemplo, são injustos. E você sim deve ir atrás para correr e conseguir sua indenização justa. Procura um advogado que com certeza a seguradora vai pagar sua indenização. Doutor, mas o que caracteriza a má-fé da seguradora? As seguradoras, elas se aproveitam de pequenos detalhes para poder negar o seu seguro. Nem sempre é má fé, às vezes é uma questão de contrato, uma questão contratual, mas que esse contrato ele não tem que ficar acima da lei. Então, sempre que houver a negativa, a gente tem que fazer a análise, verificar se essa negativa ela é plausível e caso não seja, com certeza é viável você ingressar com uma ação judicial para fazer jus ao seu direito. Até porque você está pagando aquele seguro justamente para momentos em que você precisa utilizá-lo, momentos em que você precisa ter o ressarcimento do seu prejuízo. Doutor, mais uma dúvida. Como funciona o reembolso de despesas emergenciais? As despesas emergenciais ali que você tem através de um acidente de trânsito ou quando você precisa acionar o seguro, elas não vão ser analisadas pelo seguro ali no mesmo momento. Alguns contratos de seguro te dá o direito de usar um táxi ou algo semelhante, até um quarto de hotel ali num momento de necessidade. Porém, alguns precisam de um tempo para poder analisar se aquilo vai ser liberado ou não. Nesses casos, você faz o desembolso, usa um táxi, usa um quarto de hotel, uma alimentação e com os comprovantes depois faz o ressarcimento, né? Faz o requerimento de ressarcimento para que o seguro te reembolse desses gastos. No caso do seguro de carro, eles podem negar a cobertura por erro bobo do motorista? Muitas vezes não. A gente tem que analisar caso a caso. Então, hoje, por exemplo, um seguro, quando você vai pedir o pagamento do sinistro, caso você tenha algum bloqueio na sua CNH, provavelmente ele vai se apegar àquilo para negar o pagamento da indenização. Porém, na justiça a gente consegue reverter esse tipo de situação. Até porque a sua CNH, por exemplo, estar vencida, não quer dizer que você não saiba dirigir. Então, é sempre bom analisar essas questões detalhadamente e utilizar a experiência de um advogado para que você não fique no prejuízo. Por fim, você tem alguma dica que eu posso usar no dia a dia? Bom, sempre ficar ali atento ao veículo, né, aos equipamentos de segurança, ao documento, à sua CNH, ficar atento às coisas que envolvem ali o dirigir.
é o mais importante. Se você ficar atento a tudo isso, não deixar as datas passarem, a sua CNH ficar vencida, o documento do seu veículo estar sempre em dia, provavelmente as suas chances de ter problema vão diminuir. Muito obrigado.